Olá para todos. O batismo da Igreja Congregação Cristã é válido? A intenção não é ofender, uma vez que não defendo nenhuma igreja, mas procuro analisar para informar o meu ver sobre certas questões e posicionamentos e ensinos. Mas aviso adiantado que o batismo da Congregação Cristã é válido. É válido sim, no meu ver. Só vou responder a essa questão que alguém me passou pelo canal. Que parte de meus vídeos são resposta a perguntas e alguns comentários que fazem, que eu acabo transformando ele em um vídeo. Podemos dizer que hoje toda a igreja tem seus defeitos, tanto a Assembleia de Deus, por exemplo, a Igreja Deus e Amor, e muitas igrejas por aí, cada uma tem o seu defeito. Uma de um jeito, outra de outro. Então temos que saber lidar com isto. Eu não me refiro a seitas que ensinam errado a ponto de impedir que a pessoa seja salva. Daí tem que se afastar de lá mesmo. Existe uma pequena confusão acerca do batismo por parte de algumas igrejas, ou por parte de algumas pessoas. Jesus ensinou a forma que o batismo deve ser feito. Mateus 28 e verso 19, ele disse: ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já em Atos, capítulo 2 e verso 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. À primeira vista, parece haver uma contradição. Jesus disse de uma forma e Pedro disse de outra. Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. E Pedro disse em nome de Jesus. Mas, analisando, chegamos à conclusão que Jesus ensinou a forma que deve ser feito o batismo. E Pedro apenas disse em um discurso para as pessoas que estavam lá que elas deveriam se arrepender de seus pecados para serem batizadas no batismo de Jesus. Ele não ensinou aqui a forma que o batismo deveria ser feito. Apenas afirmou que o batismo deve ser feito, que deveria ser feito no batismo de Jesus. No batismo da nova aliança. Ele revelou a condição prévia para o batismo, que é o arrependimento. Então a Igreja Congregação Cristã usa essas duas formas. Eles dizem que o correto é dizer: em nome de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto em algumas igrejas eles dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora há pouco mesmo eu estava vendo, ontem, quando eu estava preparando esse estudo aqui, eu estava vendo vídeo no YouTube, um batismo da Igreja Congregação Cristã, e vi um vídeo do batismo da Assembleia de Deus. Então a Igreja Congregação Cristã, lá, eles dizem que esta forma não está correta. Dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu. Eles dizem que não pode dizer eu te batizo, mas te batizo. Eles dizem que se dizer eu te batizo, é a carne que opera e o homem se põe na frente de Deus. Mas dizer te batizo ou eu te batizo, dá na mesma, pois se refere à mesma pessoa. Se for assim, o batismo de Jesus não foi válido, pois João Batista disse: eu vos batizo com água. Eu. Mateus 3, versos 11. Eu. Ele pôs o eu na frente. Então, nesse caso, o batismo de Jesus não seria válido. Não apenas o de Jesus, mas de todos que foram batizados por João Batista. Mas a maneira do batismo da congregação cristã não está errado.
digamos que seja apenas um complemento, né? Um complemento, mas em nada mudou, né? Não está errado. Tem um ditado que diz que aquilo que se aprende é aquilo que se vive, mas errado não está. Não é isso que determina se um batismo é válido ou não. Mas se for somente em nome de Jesus, como alguns pensam, esse batismo não é válido. Já teve pessoas que me perguntaram se for só em nome de Jesus é válido. Não é não. Deve ser como Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Mateus 28, 19. Agora, acerca do rebatismo realizado pela congregação cristã, e até outras igrejas que rebatizam, quem não sabe, né, pessoas de outras denominações que passam para lá têm que ser batizadas novamente. Até certo ponto eu não sou contra. Sou contra somente no ponto quando o rebatismo está associado à religiosidade por não reconhecer outras igrejas. Aí sim. Agora, trazendo para o lado da realidade, o batismo está sendo banalizado por muitas igrejas, onde o foco deles é encher a igreja de gente a qualquer custas, e batizam pessoas sem conhecer o Evangelho, sem conhecer na sua totalidade e na sua essência. É um cristianismo superficial por parte de certas igrejas. O discipulado deles é para ensinar que não pode matar, roubar, falar mal da vida dos outros, não pode dever nada para ninguém, né, etc. É algo superficial. Esse ensino é dado pelo catolicismo, pelo espiritismo. Então fazer o bem é um dever de todos. É um conhecimento moral de Deus. Todos sabem disso. E é isso que eles ensinam. Eu sei disso porque eu conheço a igreja, que o discipulado deles é assim. É superficial, né? Então veja você nos evangelhos, e entre os primeiros cristãos, que todo batismo foi seguido da pregação do evangelho, seguido do arrependimento da pessoa que se determinou a renunciar seus pecados. Eu vou deixar na tua tela. Mateus 28, verso 19. Jesus disse: "Ide e ensinai". Agora no livro de Atos. Atos 2, verso 40. "E foram batizados os que de bom grado receberam a palavra". Atos 2, 38. "Arrependei-vos e sejam batizados". Veja, tudo associado ao arrependimento, pregação do Evangelho e arrependimento dos pecados. Para saber que é pecador, primeiro tem que ouvir o Evangelho, genuíno e na sua essência, na sua totalidade, não de forma parcial como fazem por aí. Atos capítulo 8, verso 26 até o 38, Felipe instruiu o eunuco e ele creu e foi batizado. Atos 8, 12, os que creram na pregação de Filipe foram batizados. Atos 9, verso 18, Paulo se converteu e foi batizado nas águas, mas primeiro se converteu. Ele ouviu a pregação, o Evangelho. Atos 16, 31 ao 33, o carcereiro ouviu o Evangelho e se converteu e foi batizado. É só ler lá. Eu não estou dando detalhes, só estou citando. Então, não pode batizar pessoas sem antes ser instruídas, conforme foi na igreja primitiva, entre os primeiros cristãos. Veja na igreja dos tempos dos apóstolos. Eles ouviram o Evangelho e se batizaram. Se arrependeram. O batismo é um banho simbólico que representa a morte e a ressurreição de Cristo. Quando mergulha, lavou seus pecados e morreu para o mundo. Depois se levanta para uma nova vida com Cristo, liberto do pecado, com propósito de renunciar seus pecados, de ter uma nova vida. Se batizar sem a intenção de renunciar seus pecados, apenas tomou um banho de água, um banho à toa. Sepultou o quê? Lavou o quê?
seus pecados que não foi. Que nova vida é essa que ela vai viver? Continua no mesmo estado pecaminoso, e é isso que acontece por aí. Então, se uma pessoa foi de uma igreja que foi mal instruída, uma igreja, pode ser uma igreja apóstata, ou uma igreja mundana, por natureza, onde a intenção era só arrecadar dinheiro, se ela for para uma igreja que prega o evangelho autêntico, ela mesma, quando ela ouvir e for instruída no evangelho, ela mesma verá que tomou um banho d'água, que todos não têm a mesma posição, né? Mas ela mesma vai compreender que apenas tomou um banho d'água. Então, nessa posição aqui, eu não sou contra o rebatismo, se batizar de novo. A Bíblia diz que existe um só batismo, mas batismo, e não banho d'água. E muitos por aí são banho d'água, né? Então é isso aí então. Então eu creio não ter ofendido ninguém, que eu fiz de uma forma o máximo possível para não ofender, né? Com palavras, que tem vídeos anteriores que tem gente que se queimaram, né? Então eu fiz de uma forma mais declarada, mais simples, para que não ofendam, né? Então é isso aí então. Clique em gostei se gostou do vídeo, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.